Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, no dia 29 de maio de 2014, o deputado federal João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, apresentou o projeto de lei 7633 de 2014. Esse projeto de lei foi apresentado para a regulamentação médica do procedimento de parto. Seus objetivos são a implementação do chamado parto humanizado, reduzir e criar um controle sobre a prática de cesariana no Brasil e combater os casos de violência obstétrica. Eu nem estava sabendo da existência desse projeto de lei, mas aí um tal de Bruno Zanelli compartilhou esse link e eu percebi que estava dando uma polêmica danada. Eu comecei esse debate com uma postura, com uma opinião um pouco diferente dessa que eu vou defender agora. Mas eu fui vendo o comentário da galera e eu fui mudando um pouco de posicionamento e vou continuar mudando de opinião dependendo do que vocês comentarem aqui embaixo. Até porque o meu objetivo com esse vídeo aqui é fomentar o debate sobre esse tema e, se necessário for, eu mudo de ideia outra vez, não tem problema. Então, depois da vinheta, vamos fazer aqui uma análise sobre esse projeto de lei. Seres humanos, aqui na barra de descrição do vídeo, eu coloquei o link para esse projeto 7633 diretamente na Câmara dos Deputados. É um texto com 31 artigos, são 17 páginas e eu não vou esmiuçar todos os detalhes aqui. Eu vou me focar nos trechos mais polêmicos. Obviamente eu vou citar as partes que trazem a ideia central dessa regulamentação. Nossa análise começa lá no artigo 2º, inciso 4. Acompanha comigo aí. Garantir à gestante o direito de escolher as circunstâncias em que o parto deverá ocorrer, considerando o local, posição do parto, uso de intervenções e equipe de assistência, seja este vivenciado em diferentes tipos de estabelecimentos de saúde, tais como hospital, maternidade, centro de parto normal ou ainda em domicílio. Ou ainda em domicílio? Espera aí. Parto pelo SUS em domicílio? Mano, o SUS mal tem estrutura para atender as gestantes lá no hospital. Imagina levar uma equipe médica em domicílio? Seria maravilhoso se nós tivéssemos uma estrutura administrativa que desse suporte para levar a equipe médica na casa das pessoas, mas não, isso não faz parte da realidade do Brasil. Jean Willis, para de viajar e na hora que for fazer a legislação do nosso país, pise os pés no chão, beleza? Agora vamos dar uma olhada no artigo 5º deste projeto de lei. Diagnosticada a gravidez, a mulher terá direito à elaboração de um plano individual de parto. Plano individual de parto, no qual serão indicadas as disposições de sua vontade. Aqui nós temos um ponto positivo, pois esse plano individual de parto favorece a liberdade individual da gestante. E eu dou o maior apoio para a valorização dessa liberdade individual, mas eu tenho que fazer duas ressalvas aqui. Primeira ressalva. Lá na frente, no título 3, esse mesmo projeto de lei estabelece um controle estatal para a prática de cesarianas. O artigo 25 desse projeto de lei estabelece, tanto para hospitais públicos quanto hospitais privados, que o índice de cesarianas não pode ultrapassar a média preconizada pela Organização Mundial de Saúde, que é uma média de 15% de parto cesariana e 85% de partos normais. Peraí, mas tem um problema aí, porque olha aqui, do lado de cá nós colocamos o artigo 5º, do lado de cá o artigo 25. O artigo 5º está dizendo que as mulheres vão ter um plano individual de parto, e isso vai assegurar a elas, vai assegurar às gestantes, uma liberdade de escolha no procedimento do parto. Porém, o artigo 25 contradiz essas liberdades asseguradas no artigo 5º, pois está trazendo uma norma que obriga 85% das mulheres a optarem pelo parto normal. Pois é, essa conta não fecha, porque o artigo 5º é uma garantia de liberdade individual e o artigo 25 é uma imposição estatal. Afinal de contas, com esse artigo 25, o Estado está escolhendo arbitrariamente o procedimento de parto de 85% das gestantes brasileiras. Que liberdade individual é essa onde o Estado decide pela pessoa?
Na prática, isso é só um procedimento para controlar o útero das mulheres, afinal de contas, não são elas que estão decidindo como será o procedimento. E para assegurar esse controle de partos cesarianas, cria-se as comissões de monitoramento do índice de cesarianas e boas práticas obstétricas CMICBPO. Pois é, tá lá no artigo 26, você pode conferir aí no link que coloquei embaixo. Estamos falando de comissões de monitoramento municipais e estaduais. Essas comissões vão ficar na cola dos hospitais públicos e privados, cobrando que eles cumpram essa meta de 85% de partos normais. E se o hospital não bater essa meta de 85% de partos normais, essas comissões de monitoramento vão criar uma sindicância para apurar os fatos. Depois disso, essa mesma sindicância vai emitir um relatório dando dicas para esse hospital, dizendo como eles têm que fazer, como eles têm que agir para baixar esses índices de cesariana. Todavia, haverá punições para os hospitais que não conseguirem baixar esses índices em 90 dias. Olha só que lindo, são dois tipos de punição, uma para o público, outra para o privado. Se liga. Punição para os hospitais públicos. Suspensão temporária de financiamento público para a realização de cesarianas para instituições pertencentes ao Sistema Único de Saúde, o SUS, ou a ele vinculadas, por um prazo inicial de 30 dias, podendo esta suspensão ser mantida por tempo indefinido, se liga, podendo esta suspensão ser mantida por tempo indefinido ou revogada, de acordo com parecer circunstanciado da CMICBPO. Agora a punição para os hospitais privados. Proibição temporária de realização de cesarianas para instituições privadas ou filantrópicas por um prazo inicial de 30 dias, podendo esta proibição ser mantida indefinidamente ou revogada de acordo com o parecer da CMICBPO. Seres humanos, essas punições são inadmissíveis. O texto desse projeto de lei é muito claro. Os hospitais que passarem mais de 90 dias acima dessa cota de cesarianas, essa cota de 15%, eles vão ser terminantemente proibidos de fazer esse procedimento. Aí beleza, uma mulher grávida qualquer vai chegar em um desses hospitais que não bateu a meta de partos normais. E ela vai optar por fazer uma cesariana, mas ela não vai poder, sabe por quê? Porque o Jean Willis não quer. Galera, aprovar esse projeto de lei do jeito que ele está escrito é colocar 2 dedinhos do Estado dentro do útero de todas as mulheres brasileiras. Onde foi parar aquela liberdade prevista lá no artigo 5º desse mesmo projeto de lei? Pois bem, essa aí foi a minha primeira ressalva, vamos agora para a segunda ressalva. Gente, sem extremismos, por favor. Em casos de risco, não é nem a gestante, muito menos o Estado que deve decidir como será o procedimento do parto. Quando há risco de vida, a decisão do procedimento de parto cabe única e exclusivamente ao médico. Conclusão. Essa cota de cesarianas deve ser vetada, pois se trata de uma imposição estatal absurda que limita liberdades individuais. Todavia, violência obstétrica é uma realidade no Brasil e tem algumas coisinhas desse projeto de lei que podem ser reaproveitadas. Tirando aquela parte utópica lá de levar médicos em domicílio para fazer o parto na casa das gestantes, eu acho válida, tirando essa parte utópica aí, eu acho válida a criação daquele plano individual de parto. Dessa forma, com esse plano individual de parto, as mulheres poderão elencar as suas preferências de tratamento e o procedimento que elas escolhem lá no final, lá quando forem parir a criança. Eu também acho válida a criação dessas comissões de monitoramento, mas não para ficar fiscalizando cota de cesariana, até porque, eu já deixei isso bem claro, que essas cotas de cesariana elas são uma imposição estatal desnecessária, totalmente arbitrária, que limita, que retira as liberdades individuais da gestante. Aí, pássaro, se não vai ter cota para cesariana, qual é a razão que justifica a criação dessas... Aí, pássaro, se não vai ter cota para cesariana, qual é a justificativa para a criação dessas comissões de monitoramento? Tá ligado o plano individual de parto? Pois é,
A comissão de monitoramento vai trabalhar vinculada com esse plano individual de parto. Então, nesse plano individual de parto, a mulher vai colocar as suas preferências, vai dizer se prefere um parto normal ou uma cesariana. Beleza! A mulher colocou lá a sua preferência e toda vez que a vontade da gestante for contrariada, o médico que contrariou a vontade daquela gestante, vai escrever um relatório se justificando para aquela comissão de monitoramento. Dessa forma, toda vez que a vontade de uma gestante for contrariada, esse médico vai ter que justificar a sua conduta, vai ter que justificar os seus procedimentos. Porém, nos casos em que a gestante sofrer violência obstétrica, ela pode se reportar diretamente à comissão de monitoramento e solicitar a instauração de uma sindicância para apurar aquele caso específico. Com essa política, as comissões de monitoramento passam a ser um recurso de proteção à mulher e não um usurpador de liberdades individuais. Em vez de criar cotas de cesariana, deve-se focar essas comissões nos casos específicos onde verdadeiramente acontece uma violência obstétrica. Com a minha sugestão, as mulheres continuarão com liberdade de escolha, salvo em casos de risco. E nós também vamos criar um mecanismo de defesa contra a violência obstétrica, sem que, para isso, o Estado precise enfiar os seus 2 dedinhos no útero das nossas mulheres. Nossas mulheres? Peraí. Das mulheres. Aí, Jean Willis, eu te dou o maior apoio no combate à violência obstétrica, mas vai criar cota de cesariana na casa da sua avó. Bom, seres humanos, a mensagem de hoje era essa. Eu fico por aqui. Por hoje é só. Um forte abraço a todos e falou!